Vamos estar de pé e vamos estar orando pela vida do pastor Carlos. Amém. Pai, nós apresentamos agora pastor Carlos Vilela. Ele é o instrumento de Ti, Senhor, para nos trazer a Tua palavra. Uma Tua palavra que venha para renovar, para nos trazer alegria, transformação, libertação, Pai. É o que nós Te pedimos essa noite, misericórdia de todos nós, Senhor. E venha realmente trazer uma palavra que conforte os nossos corações, para que não possamos ir embora da mesma forma que entramos aqui. Abençoe esse Teu filho, esse Teu servo. E realmente, Senhor, traga as boas novas em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão alegres? Parece que vocês estão um pouco tristinhos. Mostra aí um sorriso aí de alegria, né, no coração. E bom, nós devemos estar sempre alegres, né? A tristeza, a Bíblia fala que na presença do Espírito de Deus, até a tristeza faz o quê? Salta de alegria. Então nós nunca devemos ficar com a cara amarrada, com o rosto carrancudo. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Livro aos Gálatas, Paulo escrevendo a sua carta a uns epístolas aos Gálatas. Gálatas 5, capítulo número 5. Todos acharam? É fácil. Nós vamos estar hoje, nesta noite, é uma pregação diferente. É uma pregação, não é um sermão pontual ou uma palavra pescada num contexto, né, temática, mas é uma palavra contextualizada, falando. Nós vamos ver se a gente fala, vamos ver quantos versos que dá para a gente comentar aqui sobre. Deus colocou no meu coração nesta noite de nós estarmos aqui falando, ministrando sobre esta carta, e principalmente no capítulo de número 5. Nós estarmos comentando e ver o que Deus falou naquele tempo e aqui que Deus tem a falar conosco hoje. Eu vou ler somente o verso 1 e depois nós daremos continuidade. Você continua com a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia, tá bom? Para você ir acompanhando aí passo a passo. Eu escrevi algumas coisas aqui e nós vamos estar comentando e vamos estar pedindo direção de Deus, para Deus falar conosco também nesta noite através da palavra, que diz assim: a exortação a conservar a liberdade cristã. Diz assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém. Podeis assentar? Paulo foi talvez no Novo Testamento, talvez não, no Novo Testamento foi a pessoa que mais deu qualidade espiritual para nós desenvolvermos a nossa fé hoje da maneira a qual nós entendemos. Paulo, ele foi alguém que teve em Deus e buscou em Deus. Não aconteceu, não teve um outro homem que teve as revelações que Deus deu a Paulo, tanto que ele escreveu a quantidade de cartas, epístolas que Paulo escreve no Novo Testamento. Então ele foi alguém resgatado do mal, do pecado, e foi levantado para ser um abençoador da igreja. De primeiro as pessoas entendiam, e a igreja era formada somente de judeus, e os judeus não entendiam que a promessa de Deus também era para mim, era para você. Eles entendiam que aquilo era alguma coisa que era especial somente para eles, e eles buscavam nisso, até Paulo chegar, e Paulo então começar então uma nova teologia, desenvolver a essa teologia, agora não a teologia mais da lei, lá do Antigo Testamento, mas a teologia da graça,
A teologia que veio através da pessoa de Jesus Cristo para mim e para você hoje. Só que Paulo, ao escrever a essas pessoas aqui, lá na Galácia, que ficava numa região que nós entendemos ali, na Ásia Menor, hoje a Turquia se encontra centralizada nesses lugares onde Paulo escreveu esta carta. Tinha algumas cidades específicas. Quando ele fez a sua primeira viagem missionária, ele passou por Listra, passou por Derbe, ali onde encontrou Timóteo, um jovem ali com 14, 15 anos, era um garoto também, e aonde Paulo então começa a colocar no coração de Timóteo toda a alegria do Evangelho e da presença de Deus. Mas Paulo, quando ele escreve esta carta, o Evangelho estava difundindo na Europa, em toda a Europa, ali no centro, ali na Ásia, no Oriente, que nós entendemos hoje como Oriente Médio, estava sendo difundido todo o Evangelho. Mas algumas pessoas que vieram do norte ali da Europa e chegaram ali até na Ásia Menor, essas pessoas começaram a colocar no coração que Paulo era um camarada que estava falando coisas bobas, porque afinal eles estavam acostumados a servir o quê? A lei, não é verdade? Então eles estavam acostumados com a lei, e quando Paulo chega falando essas novidades no coração deles, eles começaram a fazer o quê? Começaram a contestar o apóstolo Paulo, e começaram a contestar ele veementemente. E Paulo agora, quando escrevendo isso, para esses amados aqui, lá no capítulo 1, no verso 1 da própria carta, as pessoas não consideravam Paulo alguém com autoridade para estar escrevendo ou mandando instruções novas. Por quê? Preste atenção. Por que eles não aceitavam? Porque Paulo, para eles, só para nós entendermos, contextualizar esta carta, Paulo, na cabeça deles, não viveu com os apóstolos. Ele não fez parte, então, dos 12 apóstolos. Então, na cabeça deles, ele não tinha autoridade para estar anunciando essas revelações novas. Segundo, eles entendiam também que os escritos de Paulo, seus ensinamentos, eles divergiam em muito daquilo que os próprios apóstolos ensinavam. E terceiro, eles achavam que os escritos de Paulo, eles tornariam as pessoas totalmente carnais. Ou seja, eles estavam entendendo e contextualizando isso, eles estavam enxergando em Paulo um inimigo, quando na verdade era o quê? Era um homem levantado por Deus para estar através de Paulo. Hoje é que nós recebemos o Evangelho aqui com graça, aqui no Brasil. Através de Paulo é que a salvação alcançou o mundo inteiro através da pregação do Evangelho, dos missionários, das pessoas. Nós hoje somos alcançados, nós considerados gentios antigamente, hoje nós fazemos parte da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus, a igreja que vai morar no céu. Amém, amados? Então essas pessoas começaram a contestar o que Paulo estava pregando. E quando Paulo escreve preocupado, porque as pessoas estavam convertendo, eles estavam convertendo e estavam ficando sem saber o que fazer nas suas vidas, não saber que decisão tomar, o que fazer. E daqui agora, tá bom, eu converti, eu aceitei a Jesus, mas e agora? O que eu devo fazer? O que eu devo me preparar? E nesse verso, vamos começar aqui no capítulo 5, no verso 1, ele diz assim, escrevendo para essas pessoas, esses amados irmãos: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de quê? Da servidão. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vocês estão tendo a alegria, hoje, uma alegria diferente. Vocês estavam debaixo de uma lei que escravizava, de uma lei que ninguém conseguia cumprir. Hoje vocês têm uma liberdade, e uma liberdade tremenda de ir e vir,
Não tem uma liberdade simplesmente de estar barrado em um único dia, às vezes da semana. Vocês não têm mais que ter aquela quantidade de sacrifício, de cerimônias, de rituais que vocês faziam na antiguidade. Não. Agora, a partir desse momento, o que Paulo está dizendo é o seguinte: a partir desse instante, toda a história mudou. Agora, ao invés de vocês estarem cercados de todas aquelas coisas que tinham que fazer, agora vocês têm que fazer uma única coisa: vocês têm que olhar somente para Jesus e consumador da nossa fé. É o que ele estava pregando para as pessoas. E ele diz assim, olha, e não torneis, siga aí, vamos seguindo aí. Ele diz assim, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A situação daquelas pessoas era como que, você já imagina um passarinho que você prende, ele passa muitos anos numa gaiola? Eu não sei se alguém de vocês já teve essa brincadeira sem graça, né? Ou esse hobby sem graça. Mas você pega um passarinho pequenino, prende ele numa gaiola, e depois de alguns anos, quando você pode abrir às vezes a porta da gaiola, que o passarinho fica sem saber o que fazer. E às vezes, em grande parte, se você deixar a porta aberta novamente da gaiola, o que vai estar acontecendo? Ele vai lá dar umas voltas e daqui um pouco ele entra de novo da gaiola adentro. Por quê? A vida dele toda foi centrada ali daquela maneira. O que Paulo está dizendo agora aqui? Olha, não vos torneis, ou seja, não coloca com as suas próprias mãos de novo, a colocar na vida de vocês um jugo de novo sobre os ombros de vocês. Por quê? O jugo era aquilo que atrapalhava. Se colocava nos ombros do boi, o boi não tinha liberdade. O boi não trabalhava, só trabalhava onde que o senhor dele mandava. Aquelas pessoas, elas vieram libertas, preste atenção, elas vieram libertas do paganismo. Eram deuses, não sei a quantidade de deuses que eles tinham e serviam, e agora eles estão livres. Eles estão agora totalmente livres. E agora Paulo está dizendo para eles agora, olha, por favor, não coloca novamente com as suas próprias mãos debaixo de novo do mesmo jugo. Se vocês já estão livres, vai ser feliz, vai ser abençoado, vai fazer alguma coisa boa, vai desfrutar dessa liberdade com que Cristo está dando para vocês. E às vezes, mas a maioria deles não entenderam o que era isso. 5:2 diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A circuncisão, o que Paulo está dizendo aqui? A circuncisão fazia parte do pacote das leis. Ela fazia parte desse pacote das leis lá do passado. O que está em jogo aqui agora é porque quando as leis estão falando de Moisés, as leis dadas por Moisés, a graça dada através de Jesus Cristo. O que está em jogo, e Paulo está dizendo aqui, qual que é o pensamento que vocês estão tendo? Vocês estão em dúvida se é Moisés ou Cristo que está certo? Vocês vão servir a Moisés ou a Cristo? Ou vocês estão querendo servir a Moisés e a Cristo? Ou seja, bom, eu posso ser crente até que eu posso ser, mas eu não largo de ter o meu santo, não largo de ter minhas coisas, não largo de fazer minhas rezas, não largo de rezar meus terços, não largo de beber uma biritinha, não largo disso. Eu posso até ser crente. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, agora as coisas mudaram. Vocês agora não precisam fazer aquelas coisas antigas mais. Olha para frente. O negócio aqui agora não é mais lei, mas aqui agora nós estamos debaixo da liberdade com que Cristo veio e nos chamou, e nós estamos todos alegres. E ele diz assim: Cristo, olha só, olha aqui, irmãos, uma coisa é certa, o que Paulo falava aqui, ele estava falando assim: se vos deixar de circuncidar, ele está dizendo aqui, olha,
nem circuncisão, nem deixar de ser circuncisão, nem se a pessoa circuncidar, ou se ela não circuncidar, isso não leva a lugar nenhum, isso não traz salvação de maneira alguma. Mas o que acontece? O que isso faz na nossa vida? Tira o foco, às vezes, da salvação. O que ele estava tentando fazer aqui era voltar novamente o foco das pessoas para o que era essencial e não coisas que eram simples. Cristo, olha, vamos seguir aqui, 5:2 ainda. Cristo de nada vos aproveitará. A pergunta que Paulo estava fazendo para eles era, ou eles estavam fazendo para Paulo. Eles faziam a pergunta para Paulo: será que a fé em Cristo, ela basta para trazer salvação? Será que simplesmente eu ter fé em Cristo vai ser objeto da minha salvação? E Paulo parece que está pedindo eles de joelho: pelo amor de Deus, não se deixem ser enganados novamente. Contemple o que Deus tem para vocês. Eu coloquei aqui: Cristo de nada aproveitará. Qual o sentido de Cristo ter sido humilhado, de ter sido massacrado, de ter sido morto, de pagou um preço alto, de Cristo ressuscitou ao terceiro dia? Paulo está falando também estas coisas. Se nós mesmos, se eu, se você, se eles lá no passado, de que adianta então Cristo ter morrido, passado por todas aquelas coisas, se eu e você ainda acreditamos, eles lá na lei, acreditavam que a lei ainda fazia diferença, ou seja, os próprios passos deles, os próprios esforços deles garantiam a salvação. Eles estavam acreditando que, como que eu posso deixar a lei, que parece que na cabeça deles a lei trazia a salvação para eles, eles tinham essa segurança. Como que eu posso simplesmente ficar com Cristo agora? Será que Cristo vai me garantir essa salvação? Ou se eu vou ter que agora continuar com Cristo e fazendo as mesmas coisas que eu fazia lá no passado? 5:3. E de novo, ele diz assim: e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar o quê? Paulo está dizendo, por favor, de novo eu falo a todo homem, ele está repetindo isso aqui. Todo homem que se deixa circuncidar, ele está obrigado a guardar toda a lei. O que ele está dizendo é: gente, abre os seus olhos. A circuncisão, se você fizer isso, você vai estar voltando os seus olhos a toda a lei de Moisés. A lei de Moisés era baseada mais ou menos mais de 600 ordenanças. Dentre estas 600 ordenanças que tinha, entre os testamentos, os 10 mandamentos e mais, todas as leis, tinham mais de 300 ordenanças que eram ordenanças positivas. E tinham 200 e tantas ordenanças que eram ordenanças negativas. O que significa isso? Significa, as ordenanças positivas era: você deve fazer isso, você deve fazer isso, você deve amar, você deve... Isso era ordenança positiva. E a ordenança negativa era o quê? Não fará isso, não terás diante de você, não fará isso, não fará estas coisas. Mas o que nós entendemos hoje? As ordenanças, mesmo lá na lei, as ordenanças positivas eram em grande maioria, superavam as ordenanças negativas. O que nós podemos entender com isso hoje? Qual o entendimento que nós podemos tirar disso hoje? Que é muito melhor nós, eu e você, nós sermos conhecidos por aquilo que nós fazemos. Nós como crentes, nós como cristãos, nós devemos ser mais conhecidos por aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós deixamos de fazer. Ou seja, o crente, eu e você, que hoje não somos mais pegos na lei, mas nós temos a graça de Deus na nossa vida, eu tenho que ser conhecido não mais pelas coisas que eu deixei. Cada um de nós tem um testemunho de vida,
Cada um de nós, tem pessoas que às vezes nasceu criancinha, mas eu não tenho um testemunho de vida. É claro, você tem um testemunho de vida tremendo, você tem um testemunho de vida lindo e maravilhoso, você nunca se contaminou, você nunca fez parte do redil aí do diabo e de nada, você foi uma pessoa íntegra em todo o tempo. Como você não tem testemunho? Mas às vezes nós queremos ser conhecidos por aquilo que nós largamos de fazer. Pastor, eu larguei de beber, eu larguei de fumar, eu larguei. O que é ser crente? Alguém olha para você, esse que é crente, por que ele é crente? Bom, eu não vejo ele fumando, eu não vejo ele bebendo, eu não vejo ele prostituindo, eu não vejo isso outro. Será que isso é correto? Irmão, sim ou não? É correto, sim ou não? É claro que é. Além de todas as coisas, isso é ético. Faz bem à saúde. Mas nós não devemos ser conhecidos por isso. E do contrário, quando nós não conseguimos ficar livres disso, nós não podemos ser considerados verdadeiros cristãos. Porque todo cristão, no seu caminho, no seu dia a dia, ele tem uma marca. Ele deixa uma marca. E a marca que ele deixa é exatamente o fruto que cada um de nós, depois de nós sermos livres, depois de nós não estarmos mais atados a nenhum jugo na nossa vida, a partir daí nós vamos ser como árvores frondosas, árvores assim como no Salmo de número 1, né? Lá como rios, lá na beira de ribeiros ali, pertinho do rio, com as raízes lá no rio, frondadas lá no rio, começando a dar fruto, aonde que a gente passa, aonde as pessoas nos veem. Não é por você largou de fumar, não, é quando as pessoas nos veem. Você é crente, faz uma oração por mim. Eu creio que através da sua vida Deus pode me curar. Vem cá, vamos ali em casa, vamos orar ali, porque eu tenho certeza que tem um filho possesso, alguém possesso, e Deus vai libertar ele. Vamos ali comigo, vamos ajudar alguém, trazer uma palavra de consolo, de conforto para alguém ali. É isso que nós devemos ser conhecidos, amados irmãos. Nós temos que ser conhecidos pelas obras, com aquilo que nos cerceiam, com aquilo que nos rodeiam, com aquilo que é de melhor que Deus, e não simplesmente nós ficarmos simplesmente bitolados em coisas que nós devemos ou não devemos fazer. É claro que a maioria das coisas nós não devemos fazer, porque não é lícito fazer estas coisas. Mas vamos passar mais para frente um pouco. 5.4, olha lá no 5.4. Separados estais de Cristo, olha aqui, separados estais de Cristo, vós, os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Separados estais de Cristo, aqueles, vós que justificai pela lei. O que isto fala novamente, irmãos? O que o Evangelho hoje nos remete, a mim e a você? O que Paulo está falando aqui? Nós não podemos desligar o capítulo 4 do capítulo 5. O capítulo 4 fala de como que a liberdade que Deus nos deu, aonde que o próprio apóstolo ele fala dessa liberdade, e ele compara lá no final a duas mulheres, a Sara e a Agar. Ele fala que os filhos de Agar são filhos da escravidão, que remetem para a lei, os filhos antigos, e que os filhos de Sara nos remetem para a graça, é os filhos da promessa, é o filho da alegria de Deus, é os filhos da vontade de Deus, é os filhos que estão hoje, é o que nós vivemos, estamos na graça. O que é a grande dificuldade nossa hoje? A dificuldade que é a mesma aqui, é a mesma desses irmãos. Não é difícil, irmãos, não é difícil você se tornar crente, de maneira alguma. Se tornar crente, levantar a mão aqui na frente um dia, como a grande maioria de nós, um dia se propôs isso no seu coração. A grande dificuldade não é esta, mas a grande dificuldade é exatamente o capítulo de número 5. É como se manter crente, ou como se manter longe, afastado das coisas antigas. É isso que Paulo ensinou para aquele povo lá no passado.
E é isso que ele nos ensina hoje também. As dificuldades que eles tiveram são as mesmas que eu encabulo. O pecado do passado não mudou. Mudou só a focinheira, a coleira, mas o cachorro continua a mesma coisa. Satanás ainda continua com a mesma cara de Satanás. Não mudou. O pecado que tinha só mudou às vezes de nome, mas continua sendo o pecado do mesmo jeito. E é isso que Paulo está dizendo aqui, para nós não tornarmos a sermos escravos do nosso passado. 5.5. Vocês estão acompanhando? Ou não? Tem que acompanhar. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança de quê? Da justiça. Ele diz assim, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Amados, nós somos diferentes do mundo por algumas coisas. Em algumas coisas nós somos diferentes do mundo. Mas o que nos diferencia mais do mundo, você sabe o que é? É que nós temos o Espírito Santo que habita em nós, habita na minha vida e habita na sua vida. E o Espírito Santo é que nos traz no nosso coração aquele sentido de você nunca perder a sua esperança. O crente não perde a esperança de maneira alguma. O crente mesmo, ele não perde a esperança. Ele pode estar no meio do furacão, lá no olho do vendaval, ainda assim ele levanta os olhos para o céu, porque ele sabe que lá no meio da poeira ele vai enxergar ainda o braço estendido de Deus para livrar ele do mal. Mais cedo ou mais tarde nós seremos livres, nós seremos libertos. Mais cedo ou mais tarde o socorro vem, mais cedo ou mais tarde o socorro de Deus na nossa vida nos alcança. É isso que Paulo está dizendo, olha, porque nós pelos Espíritos aguardamos a esperança da justiça. Ou seja, tudo o que acontece, Deus é justo. Uma das coisas que Deus, um dos atributos de Deus é que Deus é justo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Se você está se sentindo injustiçado, e talvez esse pessoal aqui estavam se sentindo injustiçado. Aqueles que estavam servindo a Jesus de uma maneira correta, estavam se sentindo injustiçados, porque as pessoas estavam apontando o dedo para eles, estavam falando mal deles, estavam caluniando aqueles que eram verdadeiros cristãos. E eles estavam se sentindo então desamparados, mas eles levantavam e sabendo que o Espírito que habita neles, um dia se levantaria e faria justiça ao redor deles. E é isso que Deus faz na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Vamos mais. 5:6. Eu não sei onde nós vamos chegar, mas nós vamos embora caminhando aqui. 5:6 diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera. Que jeito? Porque em Jesus, porque em Cristo, onde a nossa fé está? Onde a fé daquelas pessoas estavam? A fé deles estava em servir a lei. A fé deles estava nos ritos. A fé deles eles não conseguiam tirar aquele fardo, aquele jugo. Mas ele está dizendo, porque em Cristo. Ou seja, imagina você vai montando um alicerce de um prédio, e você vai colocando, a primeira coisa que você coloca são aquelas tábuas, né? Você fura um buraco e vai colocando, eu não sei como que chama aquela estrutura, você vai colocando uma tábua com os ferros assim, as tábuas juntas, formando um quadrado, formando um retângulo, alguma coisa desse jeito, e depois de você montar aquelas tábuas direitinho, aí você lá dentro dela vai jogando concreto, dentro daquele negócio, espera alguns dias, e dali um pouco você faz o quê? Você pode ir lá, as pessoas vão lá e arranca aquela estrutura ali,
que continua de pé. Ou seja, o que ele está dizendo? Porque em Cristo, ou seja, é como se todas as outras coisas agora, preste atenção, a explicação dele é como se todas as outras coisas agora pudessem ser retiradas, e que somente em Cristo agora todo o alicerce ele continuaria de pé, se sustentaria sem ser preciso de coisa mais alguma para que sustentasse. Ou seja, a minha fé, a sua fé, ela tem que estar baseada não mais em situações, não mais em conhecimentos, não mais em coisa alguma, mas a minha fé e a sua fé hoje, ela tem que ser baseada exatamente em Cristo Jesus. Aonde está a nossa fé? Nenhuma coisa, nem outra, né? Ele fala nem circuncisão, nem incircuncisão, ou seja, nada disso, não tem interesse nenhum. Vocês acham que Cristo tem interesse porque, ou você acha que ele é melhor? Deixa-me tentar explicar direito, está meio complicado. Você acha que tem pessoas para Cristo que são melhores ou piores do que outra? Ele está dizendo aqui, olha, se vocês acham que a circuncisão é alguma coisa, não presta para nada. E se vocês que não faz circuncisão está se gabando disso também, que são incircuncisos, também não vale nada. O que isso significa? Significa que Deus não tem suas preferências, assim, vamos colocar de outra maneira. Deus não tem as suas preferências. Deus não tem preferência por mim, não tem preferência para fulano, não tem preferência para ciclano, mas Ele olha para nós e sabe, com qualquer um de nós, todos nós, como os filhos amados dEle, numa mesma situação, circunstância, debaixo da mesma graça, debaixo da mesma alegria, e Ele planejando as coisas para mim e para você da mesma maneira. O que Ele está dizendo? Que circuncisão, que incircuncisão, nada. Tira os olhos de vocês disso, coloca os olhos lá no alicerce que é Cristo e vai seguindo em frente. Aí vocês vão ser cada vez mais pessoas usadas, poderosas nas mãos de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele diz mais nesse mesmo verso: mas nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera, de que jeito? A fé que opera pelo amor. Como que é uma fé que opera pelo amor? Da maneira como eu prego para alguém, preste atenção, da maneira que eu prego para alguém, da maneira como você prega para alguém, você vai, a mesma palavra pode causar alegria, a mesma palavra pode causar ira. Da maneira como você prega para alguém, vai chegar esta pessoa a Cristo ou vai afastar ela de Cristo. O que vai fazer a diferença? Se a sua pregação você estiver fazendo debaixo de quê? Do amor. De que maneira? Às vezes nós temos costume de querer praticamente obrigar as pessoas a se converterem, não é isso? Às vezes nós temos, principalmente dentro das casas, principalmente dentro dos lares, quando a esposa não é crente, quando o marido não é crente, quando os filhos saíram, já não estão mais na igreja. A primeira coisa que nós fazemos, o que Paulo está dizendo assim, olha, nada disso tem valor, mas a fé que opera pelo amor. Ou seja, às vezes nós queremos que a pessoa se converta a Cristo, mas a primeira oportunidade que nós temos, olha, se você não se converter a Cristo, você vai para o inferno. O seu caminho é um inferno. É uma verdade, irmão? É uma verdade. Mas existem verdades e maneiras de falar uma verdade. Eu posso dizer que eu amo a minha esposa de uma maneira, mas ela pode não acreditar, mesmo se eu estiver falando que eu a amo da maneira que eu estiver falando, que ela estiver olhando nos meus olhos, ela não vai entender aquilo como forma de amor, mesmo que esteja saindo palavras da minha boca dizendo isso. Então, às vezes, amados,
O que nós fazemos, o que eu quero dizer isso com vocês nesta noite? Nós não conseguimos ganhar pessoa alguma. Não somos nós que somos ganhadores de alma, de maneira alguma. Nós somos o instrumento usado pelo Espírito Santo. Se eu puder dizer, Espírito Santo me usa com sabedoria e verdade na minha vida, aí eu vou ganhar a minha família, os meus filhos, as pessoas. Eu vou ser um bom conselheiro, eu vou ser uma pessoa que sabe, está entrando em alguma circunstância para tirar, acabar com intriga, acabar com divergência. Aí sim as pessoas vão olhar para nós, e ao invés de nós sermos obrigados, olha, converte, safado, porque desse jeito o caminho é estreito, a porta é estreita. Você lembra do fulano, saiu na semana passada, bateu o carro, morreu. Você está vendo como é que as coisas andam, o mundo anda. Não converte, não causa ira, causa ira. Uma coisa eu aprendi, e às vezes eu tenho tentado colocar isso em prática. Não é fácil. Mas para nós demonstrarmos alguma coisa para as pessoas, que nós verdadeiramente amamos aquilo que nós falamos em amor, é você fazer alguma coisa diferente daquilo que você está acostumado a fazer. Exemplo. Sei lá, na sua casa, seu filho um dia sai de casa, chega nas madrugadas. Toda madrugada às vezes sai, e às vezes toda madrugada você tenta converter ele, dá uma dura daquela tremenda, já segura na porta. Quando ele entra de pé por pé, você já está de olho, esperando. Na hora que ele entra na porta, você fala, mais um dia. Você acha que Deus não está te vendo? Não, rapaz. Mais um dia. Você acha que agora está acabando o mundo, está acabando depressa. Se você morrer hoje, para onde você acha que você vai? Todo dia ele está acostumado a ouvir essas mesmas coisas. Mas o que eu aprendi, e aqui que eu estou tentando fazer, no meu dia a dia, na minha casa, na minha família, nos meus colegas de ministério, nos meus colegas ovelhas, é de ter uma palavra diferenciada que saia com amor da minha boca. É o dia que esse filho entrar na sua porta, na sua casa, ao invés de você que está acostumado, ele sabe que vai receber uma repreensão, você esperar ele na porta e dar um abraço, faz alguma coisa diferente, dê uma palavra de promessa, dê uma palavra profética sobre a vida dele, ora com ele, mostre que você realmente o ama, faz algo, vai despertar aquilo no cérebro, na mente dele, você vai estar fazendo algo diferente. Isso que Paulo está dizendo, faça em amor, porque o amor supera todas as coisas. Quantos podem dizer glórias a Deus por isso? Nós estamos demorando demais. Tudo começa com amor. Deus amou e Deus deu, não é isso? Paulo lá em 1 Coríntios 13, ele diz, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o quê? É o amor. Ou seja, o amor acima da fé, o amor acima da esperança. Por quê? Aquilo com amor supera todas as outras coisas, amados. Todas as outras coisas. 5, 7 e 8. 5, 7 e 8, vamos lá, siga aí. Corrieis bem, olha o que Paulo está dizendo. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Paulo está dizendo, corrieis bem. Por que ele está usando aqui? Paulo está usando aquilo que ele conhece. Ele está usando uma metáfora, alguma coisa aqui que ele conhece, está fazendo uma analogia daquilo que ele conhece. Porque Jesus vivia onde? Jesus vivia no campo, cidadezinha de interior, pé no chão, pé na roça, lá no meio do povão, lá no meio lá do interior. Jesus vivia. De que Jesus falava para as pessoas entender? Jesus falava daquilo que ele estava acostumado a viver. Jesus vivia no campo, ele falava de quê? Falava de semente, falava de plantação, falava de videira, falava de tantas outras coisas que o povo entendia. Por quê? Jesus
era rural, a vida dele era rural. Quando Paulo está dizendo aqui, corrieis bem, Paulo está falando o contrário, porque ele era o quê? Ele era citadino, ele era um homem lá da cidade, ele era um homem urbano, era alguém que conhecia de corrida, era alguém que estava lá na Roma, mas conhecia as coisas do grego. Quando ele falava em correr bem, ele estava lembrando do pensamento grego que dizia assim, olha, que vocês conhecem também, e muitos de vocês, o Paulo não está se vendo isso não, né? Muitos de vocês estão praticando, dizendo que o pensamento grego básico era mente sã, corpo sã, né? Mente sana, corpo sano. Esse é o pensamento. E quando Paulo está dizendo, olha, corrieis bem, ele está falando de alguma coisa que ele entendia das corridas, das maratonas, de fazer com barreira, com tudo ele entendia dessas coisas. Corrieis bem. O que ele está dizendo? Olha, da mesma maneira que Jesus falava de planta, falava de semente, falava de colheita, e ele mostrava para as pessoas que a semente é tão difícil, e falava do solo, um solo duro que lançava a semente, outro solo arenoso, rochoso, outro solo que o bicho, a ave vinha e pegava. Ele dizia, olha, da mesma maneira que Jesus está usando isso, ele está falando que os passarinhos são impedimento, que as ervas daninhas são impedimento, que o joio é impedimento. Paulo agora volta e fala para as pessoas entenderem, aqui ele está falando de uma corrida, corrieis bem, agora quem vos impediu? Ou seja, assim como Jesus falou daqueles impedimentos, Paulo está falando que numa corrida também tem os mesmos impedimentos. Que tipo de impedimento que ele estava acostumado a ver? Atletas desleixados, atletas que não praticavam o corpo sã, atletas que não faziam as suas dietas, não comiam, não faziam seus exercícios, atletas que não davam valor, ou seja, na hora da corrida, alguma coisa impediu, alguém ganhou a corrida. Por que aquele não ganhou? O que ganhou estava mais preparado do que aquele que não ganhou. Corrieis bem, quem vos impediu? Ele diz aqui, para que não obedeçais à verdade. Alguém impediu, e vocês deixaram. Quem vos impediu? Ele não está falando o que, mas quem vos impediu? Às vezes, amados, no nosso dia a dia, as pequenas coisas, às vezes nós temos deixado que isso nos impeça de nós vermos a verdade. Às vezes nós temos deixado com que os nossos olhos fiquem fechados, que o nosso entendimento fica embotado, e que nós não conseguimos mais ver aquilo que nós somos em Cristo. Quantos de nós não entendemos mais qual é a nossa participação no corpo de Cristo? Muitos não sabem qual o valor que eu tenho no corpo de Cristo. Será que o corpo de Cristo é participar de uma igreja assim como essa? Será que o corpo de Cristo é simplesmente ter um cargo na igreja, é ter alguma coisa na igreja? Será que servir a Deus é você se preocupar com aquilo, os afazeres? Não, de maneira alguma. O que Paulo está dizendo é muito mais, vai muito mais além. O que Paulo está dizendo, olha, não deixe com que impedimento atrapalhe, que vocês lá nas corridas ganha, mas o que é cristão, que não volta, que não retrocede, todos vão ganhar, todos vão chegar na linha de chegada e vão com as mãos para cima, dando brado de vitória, dizendo, venci, eu venci, eu venci. 5:9. Um pouco de fermento leveda o quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, o Paulo estava recebendo um movimento ali anti-paulino. As pessoas estavam, o que é esse movimento? Alguns amados irmãos estavam dizendo assim, olha, não vamos na conversa de Paulo. E eles começaram a organizar grupos. E esses grupos começaram a crescer. E esses grupos começaram a disseminar as ideias erradas. Onde Paulo passava e ensinava uma coisa, estava chegando as ideias erradas. Quando ele virava as costas e ia para outra cidade, quando ele chegava lá, ele tinha notícias que os mestres, entre aspas, estavam voltando a cabeça do povo
aos antigos rudimentos da lei. Então ele escreve assim: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que ele está dizendo? Alguém de vocês já fez rosca aqui? Minha mãe é boa para fazer rosca. Ela que me ensinou a fazer rosca. Eu sei fazer rosca. Isso é bom para comer, né, Paulo? Graças a Deus. Aquele que já fez rosca, aquela que já fez rosca, você faz bem? Enroladinho também da massa. Oh, maravilha, hein? Só para nós entendermos o pensamento paulino. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você coloca 10 gramas, um tabletezinho assim de fermento, se você coloca ele em 1 quilo de farinha, por exemplo, 10 gramas em 1 quilo de farinha, essas 10 gramas vai modificar toda a estrutura de 1 quilo de farinha. Sim ou não? O que Paulo está dizendo é: cuidado, não se deixem levar, não se deixem enganar com pensamentos que começam às vezes pequenos, com grupinhos que começam a fazer rodinhas separado. Por quê? Aquilo que às vezes que parece ser uma coisa inocente, aquilo que parece que às vezes ser uma coisa que não vai levar a lugar nenhum, mas às vezes, irmãos, a pior coisa que existe é o que Paulo está falando, que é levedar. Que jeito que leveda? Que jeito que nós podemos ser fermento? Como é que nós podemos ser instrumentos do mal? Como é que nós podemos ser, às vezes, mestres enganadores? O que Paulo está dizendo é isso: cuidado para, através da vida de vocês não se deixarem ser levados ou não levarem alguém a fazer coisas erradas. Irmãos, uma fofoquinha. Experimente quando você não defende alguém. Sabe quando está 3 ou 4 falando mal de uma pessoa? Irmãos, eu não tenho medo de maneira alguma, de pessoa alguma, me confrontar cara a cara. Não tenho medo, porque eu sei me defender, eu sei argumentar, eu sei conversar, mas eu morro de medo, irmãos, daquilo que eu não estou sabendo pelas minhas costas, o que está se passando nas minhas costas, sem que eu possa me defender. Quando eu estou falando eu estou dizendo todos nós. O que Paulo está dizendo: olha, não entre nessas coisinhas, não levedem. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Se você não puder levantar, empurrar alguém, se você não puder se alegrar com quem está alegre, não causa momentos para que essa pessoa entristeça. Não puxe, não arranque o tapete, não faça risinhos, sorrisinhos enganadores, não dê tapinha nas costas quando a faca está na outra mão. Um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. 5:10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentirei, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Aquele que vos inquieta sofrerá o quê? Irmãos, tudo que nós fizermos, nós vamos ser julgados por isso, seja coisas boas ou seja coisas ruins. Nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Tem um pensamento, eu gostava de usar isso no tempo de solteiro. A Marisete não está aqui, depois ela fica brava comigo, né? No tempo de solteiro, gostava daquela frase de Exupéry: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Chorava, né? Mandava um bilhetinho, assim, às vezes fazia alguma coisa errada, e às vezes
A Marisete não queria, nada, não queria. Mandava um bilhetinho com um poema escrito assim: tu te tornas eternamente, você é responsável porque você me cativou, tal, tal, tal. E punha umas lágrimas lá assim, botava. Aquele que vos inquieta, nós somos responsáveis. Aquele que vos inquieta sofrerá condenação. Jesus falando de julgamento, ele diz lá em Marcos 9:42, ele diz assim: olha, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. O que ele está dizendo com isso? Nós somos responsáveis pelas pessoas que nos rodeiam. Cada um de nós temos uma responsabilidade com alguém que está perto de nós. Seja com a nossa família, seja com os nossos amigos, seja com os colegas de trabalho, seja com os familiares que estão perto de nós, nós somos responsáveis. E ele diz mais, lá em Mateus 18:7, eu coloquei aqui uma palavra que diz assim: olha, ai do mundo, preste atenção, ai do mundo, Jesus dizendo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, não adianta nós pensarmos que vai ter escândalo em tudo quanto é lugar. Vai ter escândalo na rua, vai ter escândalo em tudo quanto é lugar, até dentro das igrejas tem escândalo. Escândalo é inevitável, mas ai daquele que fizer perecer um dos pequeninos, que através da vida dele ficou escandalizado e que se perdeu. Ou seja, Deus vai cuidar, e Deus vai cobrar, e Deus vai julgar esta pessoa. Diz mais, vamos lá, mais, 5:13. 5:13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns ao outro pelo amor. Ocasião à carne. Você tem dado ocasião à carne? Qual é o seu preço para pecar? Um dia eu vi um programa e fiquei escandalizado. Não sei se eu já falei isso aqui para vocês. Eles fizeram uma enquete e deixaram no rádio perguntando: por quanto você seria capaz de ser vendido? Qual é o seu preço? No meio dos crentes, rádio evangélica, crente. Qual seria o preço pelo qual você não se importaria com o pecado e você optaria por vender? Isso serve para desonestidade. Qual é o preço que pode nos tornar desonestos? Seja para infidelidade, seja para um bocado de coisa. Qual é o preço? Paulo está dizendo aqui: olha, irmãos, vocês foram chamados à liberdade, ou seja, Cristo te deu liberdade, você pode agora todas as coisas em Cristo, mas não dê lugar à ocasião, não dê lugar à carne. Você já viajaram sozinho? Homens já viajaram sozinhos? Homens já ficaram longe das suas esposas? Jovens, vocês já ficaram longe dos seus pais, dos seus pastores? Esposas, vocês já fizeram cursos fora dos seus maridos? Vocês já viajaram sozinhas? Filhos, qual é o preço? Você já deu vazão à carne? Você já deu lugar à liberdade para entrar na carne? Para sair do espírito e de uma hora para outra entrar na carne? Você já achou que já se sentiu sozinho, solitário, de tal maneira um dia que você já disse assim: aqui ninguém está me vendo,
Aqui ninguém me vê, aqui ninguém me conhece. Aqui agora é só eu e Deus. É aí que é o problema. É você e Deus. Às vezes nenhuma pessoa está nos vendo, mas Deus vê todas as coisas. Todas as coisas. A Bíblia diz que até as pedras, até os cientistas descobriram que das próprias pedras você vai ser capaz. A voz que eu falo aqui hoje, ela se propaga no infinito, ela nunca se perde. Palavra alguma que sai da minha boca, da sua boca, ela nunca se perde. Até das pedras vai ser capaz de tirar sons de coisas, de conversas que tiveram alguma coisa ali perto. Os cientistas estão descobrindo estas coisas. Ou seja, nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada, diga nada. Eu vou terminar já. (5, 17 e 18). Deixa eu pular alguns versos aqui. Vai lá para o 17, verso 17. E 18. Diz assim: porque a carne cobiça contra quem? Contra o Espírito. O Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis o quê? Debaixo da lei. A carne cobiça contra o Espírito. O que em algumas versões deve estar escrito aí? Milita, né? Milita, fala de luta, de milícia, fala de militar, vem tudo de uma palavra. O que significa isso? Opõe, é oposição. Imagina a carne e o Espírito. O que está dizendo aqui? A carne e o Espírito são totalmente antagônicos. Quando você... Um resiste, é como se fosse dois ímãs colocados nos mesmos lados, né? Um resiste ao outro. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, imagina o seguinte: a carne de um lado da balança, o nosso corpo de um lado da balança, do outro lado da balança o nosso espírito. Nós somos feitos de quê? Espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita em um corpo. Do nosso lado de cá, a nossa carne, o nosso corpo. Do outro lado da balança está o nosso espírito. E no meio da balança, no centro, equilibrando a balança, está a nossa alma. Quem vai vencer? A carne ou o espírito? E o que faz um vencer e o que faz o outro perder? O que faz? Quando é que a carne vence? Quando é que o espírito vence? Baseado na alma, que é o centro. A alma serve de centro, a alma serve de coluna, de balança. Tudo que vem ataca a alma, mas ataca a nossa alma e o nosso corpo recebe, ou o nosso espírito recebe. Então o que significa? Falaram assim: olha, mas isso aqui não vai dar certo, porque se a alma, como que eu alimento o meu corpo? Se eu alimentar o meu corpo bem, a balança vai engordando, fica do lado de cá e vai fazer o quê? A balança vai pender para o lado da carne. Se eu alimento a minha alma com coisas espirituais, como que eu alimento com coisas espirituais? Só a palavra? Não. A palavra alimenta, sim. Quando eu leio a palavra, eu vejo Deus falando comigo, mas isso não adianta. Como que eu alimento meu espírito, então? Ou a minha alma, para que o meu espírito seja cada vez mais forte? Através da palavra, através da oração, através do jejum, através de você parar, meditar na palavra de Deus, buscar em Deus, orar a Deus, jejuar diante de Deus. Isso sim faz com que estas coisas, a minha alma recebe isto aqui e o meu espírito fortalece. Consequentemente, como eles não vão ficar iguais, são antagônicos, se o meu espírito está forte, consequentemente o quê? A minha carne, meu corpo estará fraco. Paulo chega a dizer assim: olha,
eu subjugo o meu corpo, me esbofeteio, me esmurro o meu corpo, para ver se eu pregando a muitos, eu mesmo não seja reprovado naquilo que eu prego. Palavra de Paulo. Ou seja, nós devemos estar em todo o tempo, amados irmãos, vigilantes. Nós devemos estar em todo o tempo fazendo com que o nosso espírito seja cada vez mais forte e fortalecido. E aí nós entraremos naquilo que fala, olha, o espírito esse expõe um a outro, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Tá bom, vamos ficar de pé. No 5:24, para nós orarmos, diz assim, ele praticamente encerrando a palavra, ele diz assim: e os que são de Cristo, olha só, e os que são de Cristo crucificaram, olhem para mim, e os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as paixões e concupiscência. Os que são de Cristo crucificaram. Como que eu sei se alguém é de Cristo? Como que eu posso olhar para alguém e saber se essa pessoa é de Cristo? Ou se ela fala que realmente ela é de Cristo somente da boca para fora? Como é que eu conheço se alguém é de Cristo? Pastor Eliezer, pelo que ela? Ele diz no verso 24, os que são de Cristo fizeram o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões. Ou seja, eles pegou a carne e juntou tudo, embrulhou num pacote só com as paixões e fez o quê? Crucificou. Como é que eu sei que alguém é de Cristo? Paulo está dizendo, como que eu sei que alguém é de Cristo? Quando eu olhar para você e ver você crucificado, as paixões na sua vida crucificada, o mal na sua vida crucificado, o pecado na sua vida crucificado em Cristo. A Bíblia diz assim, Jesus dizendo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me. Como é que eu sei que alguém segue a Jesus e é de Cristo? Como que eu sei que alguém é de Cristo? Aquele que está lá, você olha para alguém, você vê a carne dele pendurada na cruz. Você ao ver alguém com a cruz, levando uma cruz, carregando a cruz de Cristo, o fardo de Cristo na sua vida. Mas o fardo de Cristo, ele diz que é leve. Como que você quer ser conhecido? Alguém olhar para você e dizer, esse é cristão, esse é de Cristo. Irmãos, é tão bom alguém olhar para nós, sem nunca ter te visto, sem nunca ter conversado com você. Alguém olha nos seus olhos, e alguém olha para você e diz assim, você é cristão. Me fala um pouco de Cristo. Irmãos, quantas vezes eu estou entrando ultimamente, Deus está me dando experiência de entrar em consultórios médicos. Esses dias eu entrei num consultório da médica para fazer negócio de estômago. Ela começou a conversar, ela começou a falar comigo e disse, você é cristão? Falei, sou. Ela começou, você é assim, 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 você acredita nisso, assim, assim? Deixa para que a palavra de Deus fosse anunciada. Ela tentou curar o meu corpo e eu fui lá usado por Deus para curar a alma dela. É isso que Deus quer de nós, que as nossas paixões, a nossa carne, as pessoas olhem para nós e vejam a cruz de Cristo e as dessas paixões, isso crucificado. Tem que ver isso, irmão, tem que ver nas nossas mãos o sangue, mas não o sangue nosso, mas o sangue que um dia Cristo pagou na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. Vamos orar a Deus nesta noite. Eu sei que nós estudamos a palavra um pouco, mas eu tenho certeza que Deus falou com você também usando esse ensino nesta noite, porque nenhuma palavra que nós falamos, ela se perde, mas antes ela prospera naquilo pela qual ela foi enviada. Feche os seus olhos.
E levante as suas mãos para o alto. Eu quero orar com você nesta noite. Pense naquilo que às vezes você precisa. Para encerrar, vamos usar esse versículo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Pense em alguma coisa que às vezes você ainda tem que crucificar, para que você seja considerado de Cristo. Eu sou de Cristo. Amado Deus, nesta noite, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, pelo amor, pela misericórdia, pela graça pela qual nós vivemos, ó Pai, pela liberdade pela qual nós temos em Ti, Pai. Nós podemos fazer todas as coisas, ó Pai, mas o Senhor nos ensinou, Pai, e nos moldou a nossa vida e o nosso caráter, que uma grande parte dessas coisas não nos convém fazer, ó Pai, mas o Senhor tem nos ensinado o caminho correto. Ó Pai, nós queremos andar por Ele, andar nele. O caminho é o Senhor na nossa vida. Ó Pai, que possamos crucificar sim a nossa carne, as paixões, as concupiscências, os desejos, ó Pai, carnais, que nos levam ao pecado, mas que nesta noite cada pessoa aqui, Pai, receba um toque especial do Senhor nas suas vidas, sejam fortalecidos, sejam revigorados, em nome de Jesus Cristo. Receba saúde espiritual para a sua vida. Não volte ao passado. O apóstolo Paulo dizendo, a lei, mas nós não vivemos, nós vivemos com o passado, mas nós não queremos o passado já não faz parte da nossa vida. Nós caminhamos, era para frente, para cima, para o alto. Recante alamalai, xereaço libicaia. Espírito Santo de Deus, nos envolva assim, Pai. Toma, Senhor, nas Tuas mãos. Queremos ser orientados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor, iluminado o nosso caminho, Senhor, guiados por Ti em todos os momentos da nossa vida. É o que queremos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Então dê uma salva de palmas a Jesus.